Olá pessoal, estamos iniciando aqui uma série de podcasts do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio dos Rios, conversando com R2R. E hoje a gente vai bater um papo aqui com dois diretores do Comitê de Bacia Hidrográfica, o diretor administrativo Lício de Sá Freire e o diretor-presidente Osmar Alves Teixeira. Nós vamos bater um papo aqui sobre o comitê. Tudo começou, né? Todo esse processo começa para a sociedade entender um pouco, começa com a publicação de uma legislação que implanta a Política Nacional de Recursos Hídricos, né? E dentre essa Política Nacional de Recursos Hídricos tem o fundamento da descentralização da gestão, né? Então, com isso, houve a necessidade de se criar comitês representativos dentro das respectivas bacias hidrográficas para tomadas das decisões. O comitê ele surge desse momento da Política Nacional de Recursos Hídricos. E o Comitê do Rio dos Rios é um dos comitês que existe no Brasil, atuando e pensando na melhoria da qualidade e quantidade de água de seu território. Mas, para início de conversa, a gente precisa entender melhor o porquê do nome desse comitê. Eu pergunto para o diretor Lício, e aí Lício, por que Comitê do Rio dos Rios tem esse nome? Por que Rio dos Rios, Lício? Vou cumprimentar todos os membros, Osimar, meu amigo, Borrer. Esse é um tema interessante. Nós temos dois grandes rios na região, o Rio Grande e o Rio Negro, e em determinado momento, lá no fim da bacia hidrográfica, eles se encontram, formando um corpo hídrico que é chamado Dois Rios. Por isso é que recebeu esse nome o Comitê de Bacia Hidrográfica. Esse nome em função da junção de dois rios mais comuns na região, né? A junção dos dois rios, e pouquíssima gente conhece esse trecho chamado de Dois Rios, que ele fica lá no finalzinho antes de entregar as nossas águas para o Paraíba do Sul. Osimar, você já foi naquela região, nessa região que o Lício comentou? Olá pessoal, a gente já teve essa oportunidade sim, de conhecer onde vão desaguar as águas que se formam. Parte aqui no município de Nova Friburgo, que nasce aqui, né, que é o Rio Grande. A outra parte que é o Rio Negro, que nasce ali em Duas Barras, bem naquela região do Alto dos Michés. Essas águas correm paralelas aqui pela bacia e vão se juntar lá embaixo, na comunidade do Guarani, em São Sebastião do Alto, onde dali forma o Rio dos Rios. Passa por aquela região ali de Cambiasca e vai desaguar no Paraíba do Sul, lá em São Fidélis. Interessante. Então é uma região extensa, partindo aqui de Friburgo, vai até longe, né? Vai até São Fidélis. Isso, a bacia ela é enorme, realidades muito diferentes. Então são pequenas nascentes que se formam aqui na cabeceira e que vão se juntando. E quando a gente chega lá naquela área lá, a gente vê a quantidade de água que chega. E isso tudo está, é o resultado de inúmeras nascentes que vão acontecendo ao longo da bacia, para que a gente possa chegar lá com aquela quantidade de água. Pessoal, eu vou fazer uma informação sobre isso que eu acho interessante, um desafio a vocês dois. Na verdade, o que o Osimar descreveu agora, né, as principais nascentes ele descreveu, mas tem contribuição de outras, que estão nos 12 municípios que compõem o comitê, a área, a região hidrográfica do comitê. 6 na totalidade, 6 municípios na totalidade e 6 parcialmente. Eu vou falar alguns aqui, ver de vocês dois quem vai detectar o que eu esqueci. Pensei já, você falou Nova Friburgo, Duas Barras, Bom Jardim, Cordeiro e Cantagalo, Itaocara, São Sebastião do Alto, Santa Maria Madalena, São Fidélis, estão faltando 3. Trajano de Moraes, uma parte de Carmo e Macuco. Aí, ó, que beleza, lembramos dos 12. Continua, André, por favor. Não, é interessante ver que é uma região grande aqui da nossa sociedade aqui. Eu gostaria de saber aí, Ulisses, por exemplo, responder aí para o leigo, para a pessoa comum que está ouvindo esse bate-papo aqui. Afinal de contas, o que é um comitê de bacia hidrográfica? O que é o comitê de bacia hidrográfica dessa região, que é o Comitê do Rio dos Rios? A colocação agora dos 12 municípios explica muito isso, tá? A lei que você citou anteriormente, ela torna a decisão sobre o recurso hídrico, sobre as nossas águas, participativa. Quer dizer, 1/3 vindo do poder público, 1/3 da sociedade civil organizada e mais 1/3 dos usuários. Na verdade, quem tem outorga, quem paga
pela captação ali, pela busca da água bruta. Então, a decisão vai ser tomada por esse grupo. Por exemplo, que decisão? O preço dessa água. Só um detalhe é que quando a gente recebe água de uma operadora, né, que limpou a água e leva para nossa casa, quem pagou essa água bruta foram eles. Nós pagamos a essa concessionária, tá? Então, voltando à pergunta, esse parlamento, né, é constituído dentro de um comitê com regras. Aqui no Rio de Janeiro nós temos 9 e dessa região que nós já descrevemos é o Comitê de Bacia Hidrográfica Rio dos Rios. E essa área de atuação, Osimar, o que você destaca mais dessa área de atuação que vai aqui de Nova Friburgo até São Fidélis, 12 municípios? O que você destacaria com relação à necessidade da água dentro dessa sociedade que aí existe? Bem, a diversidade. Uma bacia com muitas diferenças dentro dela. Então nós temos regiões altas, como é o caso aqui da sede de Nova Friburgo, montanhosa, com inúmeras nascentes, regiões de média declividade, mas com grande uso também, e a região baixa, que já é lá a região já chegando lá no desembocadouro das águas. E assim, nós temos realidades diferentes, uso de água diferente, uma concentração urbana em alguns lugares, notadamente Nova Friburgo, uma utilização rural em outras localidades, uma diversidade social, diversidade cultural, mas que o comitê em si ele tenta trazer todas essas diversidades para uma necessidade comum, que é a necessidade da preservação, do entendimento do que é o uso da água, de qual a importância da água na vida e para cada realidade, para que a gente possa trabalhar essas necessidades e discuti-las, como o Lício colocou antes, dentro dessa câmara de discussões aqui, né, dessa assembleia, onde tenha o interesse de todos os lados, dos usuários, da sociedade civil e também do poder público. Osimar, isso que você colocou eu acho muito importante, lembrando que o vizinho de cima faz com a água impacta no vizinho ajusante, o de baixo, né? Sim. Então, é muito importante reunir todos esses personagens dentro de um local para que eles saibam desse impacto e discutam o uso desse recurso. E é isso exatamente o que acontece dentro do comitê. Lembrando que o nosso objetivo é sempre qualidade e quantidade de água. Aí dá para entender exatamente a importância do que o Osimar falou, né? Da preservação, do bom uso. O comitê você pode, assim, trazendo para uma realidade bem menor, como se fosse uma comunidade. Assim, se o proprietário, por exemplo, de um sítio que está logo no início ali, começar a usar demais a água, vai faltar para aqueles que estão logo depois. Se você tem um bairro onde você tem alguém que desperdiça a água em certo ponto, vai acabar faltando para o outro. O comitê, na realidade, é pegar o nosso bairro, a nossa comunidade, estender em toda uma região maior, onde as coisas têm que ser discutidas. Não adianta, por exemplo, Friburgo, que está na cabeceira, tudo que a gente fizer aqui vai impactar na qualidade da água e consequência, na qualidade de vida dos municípios que estão mais para o final da bacia. Essa sociedade friburguense, porque está montante, né, ela tem um privilégio e uma grande responsabilidade. Isso é interessante, isso a gente entende dentro do comitê e deveria um dia entender na sociedade inteira. Esse colegiado, né, ele é muito importante, principalmente com a perspectiva de que cada vez mais a água vai se tornar um recurso mais escasso para todos, né? Você comentou anteriormente, Lício, da participação de poder público, usuário, né, e sociedade civil compondo o comitê. Tem como você detalhar melhor esses 3 grupos? Ou seja, todos eles usam água, como é que é? O principal objetivo de cada um desses setores que você mencionou, algo nesse sentido. Quem faz parte do comitê, né? As suas 2 perguntas são muito interessantes. Aí eu vou começar, né, a falar pelo poder público, que, na verdade, você tem órgãos representando a federação, o Estado e os municípios. E por que eu falei dos 3 entes públicos? Porque a sua segunda pergunta foi a quem interessa o uso da água? A todos. Não há como alguém não ter esse interesse. Então, no setor público, as vagas são disputadas numa reunião
aberta em que se conversa. E aqui no nosso comitê a gente é privilegiado, porque a disputa nunca é agressiva, ao contrário, há sempre uma indicação, uma gentileza para a ocupação desse espaço. Os usuários, aqueles que têm outorga, eles acabam se concentrando nas empresas de tratamento de água e esgoto, mas também a indústria compõe esse grupo e o produtor rural que tem sua outorga ou grupos que representam essas atividades ocupam esse setor, são os usuários, né? E a sociedade civil organizada, a gente sempre tem que lembrar isso, que as pessoas confundem, então eu posso entrar lá, estou passando na rua, entro e ocupo uma vaga. Não, você na verdade representa uma associação civil, tá? Inclusive, eles enxergam as universidades públicas como uma organização civil. Também no seu grupo, os 3 setores se reúnem individualmente, internamente e decidem, aqui no Comitê Rio dos Rios, 8 cadeiras para titulares e 8 cadeiras para suplentes. Tá? Então, das 24 cadeiras de titulares, nós normalmente temos as reuniões, indicamos as pautas, discutimos os assuntos e acabamos por decidir. Um detalhe interessante, eu acredito que desde 2018, se não me engano, não há uma votação ferrenha. Acaba a decisão sendo por unanimidade ou todos os votos a favor daquela decisão, justamente porque já se discutiu muito o assunto. Deve ser bastante complexo e talvez até difícil, às vezes, até de entender no primeiro momento. Porque você falou que envolve o poder público, os municípios, né, os usuários, as fábricas, o saneamento, né, a sociedade civil, tudo isso faz parte da nossa vida, porque a gente precisa do saneamento, a gente precisa da produção industrial, da agricultura, precisa de controlar também a qualidade de vida. Diante de toda essa complexidade, que existe da sociedade, qual a importância desse colegiado dentro dessa área de atuação que você já mencionou, que são 12 municípios e que tem uma diversidade muito grande de produção, de qualidade ambiental, de diversidade em todos os seus aspectos? Qual a importância do Rio dos Rios dentro de sua área de atuação? O comitê, enquanto uma instituição, um órgão de debate, ele é importante para que você possa ver quais são as necessidades, o que está ocorrendo com relação ao uso e à governança das águas nas várias localidades. E que a gente possa, de repente, discutir, chegar a uma conclusão que vale a pena aplicar um recurso, implantar um projeto em determinada região, ver o que você pode fazer para melhorar. Sempre, como o Ulisses falou anteriormente, buscando nosso principal objetivo, qualidade e quantidade de água disponível para a população. Há interesses, a gente sabe que em toda a relação humana há interesses econômicos, interesses fortes, e é por isso que você busca trazer instituições da sociedade civil para que seja amenizado e isso possa ser trabalhado. Então, às vezes, você tem uma situação que está até ocorrendo no momento aqui, você tem uma captação de água que atende a determinados aglomerados urbanos, mas que ela está desprotegida ou está mal cuidada. Então, o comitê pode, de repente, trabalhar, buscar recursos, usar parte dos recursos que a gente possa gerir para fazer um trabalho de melhorar essa quantidade. Ainda não se inventou um jeito de fabricar água, a não ser aquele que a natureza faz. Então, nós temos que trabalhar para que isso possa continuar acontecendo e essa água de qualidade chegue às pessoas. Então, que não se decida isso da cabeça de 2 ou 3, mas que seja num colegiado onde as pessoas possam falar, ouvir, ser ouvidas e trazer suas experiências. Entendi. Essa questão de parlamento das águas, então, de fato, é uma decisão da sociedade sobre o uso da água, sobre a gestão da água. Muito interessante, mas você mencionou a questão de, se o comitê quiser fazer um projeto, algum investimento, qual o recurso? Aí o Ulisses, se puder explicar para a gente, qual a fonte de recursos para ele poder implantar esses projetos mencionados pelo Ocimar? Existe uma fonte principal prevista em lei, que é a cobrança pelo recurso hídrico. Então, vamos lá, uma indústria
uma empresa de saneamento ou um proprietário rural, quando faz a outorga, ele tem um processo. E vem um outro processo derivado disso, que é a cobrança. Então tem um valor da água, do metro cúbico, 1.000 litros d'água, tá bom? E assim, o que acontece? Esse recurso ele é repassado quase na totalidade para o comitê gerir em ações essas previstas pela lei, pelo seu plano de ação, que eu sugiro que mais tarde a gente comente sobre isso, talvez até num podcast específico sobre isso, e outros recursos podem vir, além deste da cobrança. Por exemplo, nós atuamos hoje com uma compensação financeira federal, tá? E também pode-se investir num projeto do comitê num termo de adequação. Tá? Já acontece, claro, quando o Ministério Público ou a Justiça entendem que o investimento, a reparação, né, o termo de adequação deve vir para um projeto do comitê, é porque ele está muito bem embasado, com boas referências técnicas sobre esse projeto. Então pode atuar com os projetos, o comitê delibera. Eu pergunto para o presidente Ocimar, quais são as principais eixos de atuação no momento do Comitê de Bacia Hidrográfica? Por lei, né, a gente tem que trabalhar por lei e por questão de sobrevivência. Saneamento. Buscar sempre estar ajudando na questão do saneamento. O comitê, ao longo da história, vem apoiado vários projetos nos municípios de saneamento. Isso tem trazido bons resultados para esses municípios. Hoje, com a privatização, nós estamos tentando ajustar como vamos trabalhar nisso. Estamos falando de água, estamos falando de vida, então a educação ambiental é preponderante. Ninguém defende aquilo que não conhece, então a gente tem que conhecer. E hoje tenho um programa que está sendo trabalhado aqui junto com a Fiocruz, que é o agente das águas, preparando pessoas que possam ajudar a monitorar a qualidade da água ao longo da bacia, com escolas, como foi o caso do Ibel, agora com mais uma turma lá em Cordeiro, naquela região. E também temos um programa chamado Diagnóstico e Intervenção, que a gente já trabalhou dividiu toda a nossa área em microbacias, fizemos uma caracterização de cada uma, colocando por priorização, priorizando cada uma delas, para que a gente possa, surgindo a oportunidade, como o Ulisses falou, surge um recurso, surge uma necessidade, a gente já saber onde é que nós vamos aplicar. Planejamento, né? Planejamento. A gente tem que conhecer toda a bacia, conhecer toda a realidade, para na hora de tomar a decisão ter as ferramentas corretas. Então é isso. Saneamento, educação ambiental, diagnóstico e intervenção para que a gente possa, como o nome já diz, né, diagnosticar o problema e descobrir qual intervenção deve ser feita. Perfeito. Finalizando, eu gostaria que vocês fizessem um breve relato aí, primeiro o Ulisses e depois o Ocimar, para a gente finalizar o programa. Eu queria saber como é que você veio parar no comitê, como é que você começou a atuar no comitê, Ulisses, depois o Ocimar, e quando você começou a participar do comitê, o que te chamou a atenção, o que te surpreendeu? E finalizando, qual você acha que é a missão que esse comitê tem aqui na região? Eu comecei em 2013, a instituição pública a qual eu faço parte e represento no comitê me enviou para uma reunião do comitê onde estava acontecendo uma eleição, tá bom? E um dia a gente conta para vocês como é que é feita uma eleição dentro de um comitê. E ali eu comecei o contato, conheci atores da região e como funcionava o comitê. Eu levei quase um ano para entender o que é aquele sistema. Por quê? O Ocimar falou agora há pouco sobre diagnóstico. Isso é algo muito interessante. Como é que era antes dos comitês, né? Na verdade, você tinha um grupo de técnicos dos governos que tomavam decisões. E eles tinham uma dificuldade muito grande por causa da altura deles. É engraçado falar nisso, né? Porque eles enxergam como governo de uma altura e aí lá na ponta, onde a água é usada pela sociedade, pelo produtor rural, pelo funcionário da indústria, pela indústria, né? Pela dona de casa, o que acontecia? Eles não ouviam essas pessoas, nem tinham como, não era porque eles eram pessoas mais, é porque não tinha como. Então, a decisão sofria dois problemas. Primeiro, o diagnóstico não era bem próximo da realidade. Segundo, não tinha
combinado o que ia fazer com toda a sociedade. Então a chance de ter êxito, esse tipo de ação, era mais baixa do que hoje, quando a gente toma uma decisão participativa. O Ocimar falou agora num projeto que começa com a palavra diagnóstico. Me inteirando disso, eu vi uma oportunidade de atuar de uma forma que eu não conhecia, participativa. E gostei tanto que em pouco tempo eu fui à diretoria do comitê. Há algum tempo eu estou nessa diretoria, tá? E aí não larguei mais. Vira um vício e uma torcida para que esse modelo participativo vá a outras áreas, não só a área de recursos hídricos, tá? Então, assim, foi assim que eu entrei e hoje eu continuo nessa atuação. A principal missão, o que tem para trazer para a sociedade? Primeiro, trazer para a sociedade o que eu acabei de falar, né? Uma ação participativa, onde a decisão, por exemplo, o preço da água, quem decide é a sociedade. E para isso precisa participar. E embora eu ache que a participação no Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio dos Rios seja boa, ela ainda está longe de ser perfeita. Mesmo porque você tem vários grupos de atuação aí que ainda não estão participando da decisão que impacta eles. O segundo é fazer uma boa gestão desse ambiente e provar que o recurso hídrico bem gerido terá qualidade e quantidade para todos. Bom, no meu caso, eu estou aqui no Comitê de Bacia, oriundo da sociedade civil, representando uma associação de produtores. Há muitos anos que a gente trabalhava com a questão das microbacias, um programa de microbacias hidrográficas, onde se discutia em cada comunidade a questão das águas, de preservação. 6, 7 anos, 8 anos mais ou menos, a gente começou a ver a atuação do comitê mais de perto, através de uma representação do Conrural, que era a doutora Alda, que sempre estava na reunião do Conrural fazendo um relato de como é que foi a atuação dela no Comitê de Bacia, que nessa época que ela estava fazendo os relatórios, ainda não era nem Rio dos Rios, chamava BNG2. Falava muito sobre isso. E mais para frente um pouco, através de um contato de trabalho mesmo com o Afonso, que faz parte de um comitê de bacia das ostras, e de uma relação aqui com o Lícios também, a gente foi vendo como que o comitê funcionava e eu pude começar a entender, participar e realmente ver onde é que a gente pode atuar para que aquelas ideias que a gente sempre discutiu em várias instâncias e várias necessidades, que a gente possa realmente botar isso em prática. Eu tenho uma missão aqui no comitê que é desmistificar para o agricultor o que são esses órgãos, todo mundo acha que é tudo fiscalização, e também desmistificar para a sociedade a atuação dos agricultores, onde a gente preserve, utilize a água bem utilizada e preserve as nascentes. Na nossa região também a questão do consumo da água na agricultura tem que ser levada em consideração o aspecto da segurança alimentar, né? Não, sim. Porque nós não estamos falando de grandes produções de soja, não estamos falando basicamente... Só para o pessoal entender, assim, economia familiar. Em toda a nossa bacia hidrográfica existem 2 agricultores que pagam pelo uso da água. Então, quer dizer, a maioria dos nossos produtores é considerado um uso insignificante pela quantidade, mas ele é muito significante pelo que ele pode trazer de recurso e pelo que o produtor também pode fazer para ajudar a preservar. E o que te surpreendeu depois que você passou a atuar junto ao comitê? Alguma coisa te chamou a atenção, alguma forma? Como isso comentou da questão da atuação participativa, coisa que não foi surpresa para você, porque você já trabalhava junto ao programa do Rio Rural de forma participativa. Alguma coisa te chamou a atenção dentro do funcionamento do comitê? Como é que é? Não, assim, a possibilidade de quando você está participando, você ajudar a direcionar o que fazer com os projetos. Não esperar que essa decisão seja tomada lá por meia dúzia de luminares, como o Lício falou, alguém que está assim numa distância muito grande da realidade e que às vezes na melhor das intenções ou achando que está fazendo o mais correto, aquilo não vai dar resultado porque exatamente tem aquele detalhezinho na ponta que precisava de ser conhecido. Então, é muito importante a participação de todos para que a gente consiga fazer com que o recurso, que é escasso, todos os recursos na realidade são escassos, ele possa trazer dentro da sua atuação o melhor resultado possível. Pessoal, o papo foi muito legal. Terminando aqui o primeiro episódio do Conversando com R2R.
Lanço um desafio a todos vocês que gostaram do conteúdo dessa conversa, para que procure saber mais sobre o Comitê do Rio dos Rios, procure o Rio dos Rios nas redes sociais, no canal do YouTube. Aquele que tiver interesse, procure o Rio dos Rios para também fazer a participação e poder aí, quem sabe, atuar em prol da sociedade em que vive. Um grande abraço e até a próxima.